Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. E vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. A fila de segurados que esperam para realizar perícias médicas no INSS ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência. O número exato da fila do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, é de 1.008.112 segurados. São pessoas que esperam para ser atendidas por um médico e fazer perícias. E o resultado desses exames é que vai garantir a liberação dos benefícios, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era conhecida como aposentadoria por invalidez. Há poucas semanas, o número de cidadãos à espera de atendimento estava em torno de 780 mil, mas com o início da greve dos peritos, o quadro se agravou. A paralisação dos profissionais já passa de um mês. Dados da Associação Nacional dos Médicos Peritos mostram que houve pelo menos 320 mil remarcações de exames periciais desde o início da greve. A demora média para conseguir um atendimento é atualmente de 60 dias, segundo informações que o próprio governo enviou para o Congresso Nacional. A Associação dos Peritos alega que a categoria tem cumprido a decisão do Superior Tribunal de Justiça e mantido 70% dos médicos em atendimento nas agências, enquanto outros 30% estão parados. O número total de profissionais no quadro é de 3.400 médicos, mas 200 deles estão afastados do serviço. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Integração de Empresa e Escola mostra que de cada 10 estudantes, 7 sustentam a família com a bolsa de estágio. De acordo com o levantamento do CIEE, 69% dos estagiários usaram a Bolsa Auxílio para ajudar nas despesas da casa no ano passado. A maior parte dos estudantes tinha renda familiar entre R$ 1.100 e R$ 3.300 no período em que a pesquisa foi realizada. Em relação a 2020, houve redução de 1 ponto percentual no índice de estudantes ajudando na renda familiar, mas ante 2019, o índice aumentou 3 pontos percentuais. Já 9% dos estagiários eram os únicos responsáveis pelo sustento da família no ano passado. A mensalidade escolar foi o principal destino dos estudantes, seguida por despesas da casa, alimentação, moradia e transporte. O levantamento mostra ainda que a Bolsa Auxílio dos estagiários cresceu 14,30% em 2021 em relação a 2020, chegando à média de R$ 1.023. Em 2020, era de R$ 895 e em 2019, de R$ 703. Os estudantes puderam ainda avaliar o próprio estágio. A média da nota foi maior de 9, o que significa muito satisfeito. De acordo com 96% deles, a experiência é fundamental para o desenvolvimento profissional. De acordo com um alerta emitido pela Organização das Nações Unidas, mais de 40 milhões de pessoas passaram a sofrer com a insegurança alimentar no ano passado. Agora, o número de pessoas que sofrem com a fome no mundo chega a quase 200 milhões. Mesmo antes da guerra na Ucrânia, a insegurança alimentar aguda afetou quase 40 milhões de pessoas a mais em 2021 e chegou a quase 200 milhões no mundo, devido aos conflitos, ao clima e à crise econômica. O alerta foi feito pela Organização das Nações Unidas em um comunicado. No ano passado, mais de 193 milhões de pessoas em 53 países se encontravam em situação de insegurança alimentar aguda, ou seja, necessitavam de ajuda urgente para sobreviver. O número segue aumentando desde 2016, data da primeira publicação do relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pelo Programa Mundial de Alimentos e pela União Europeia. A guerra na Ucrânia vai agravar a fragilidade dos países muito dependentes dos cereais ou fertilizantes russos e ucranianos, como, por exemplo, a Somália. Conflitos são a causa da insegurança alimentar de 139 milhões de pessoas, principalmente em países que sofrem com crises políticas e humanitárias, como a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Afeganistão e o Iêmen. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura afirma que é necessário $1,5 bilhão em ajuda financeira para atuar agora, para aproveitar a temporada de plantio e aumentar a produção nas zonas de risco. Agora falamos de economia. Nesta semana, o índice de difusão da inflação para o mês foi divulgado pelo IBGE. 8 em cada 10 produtos tiveram aumento em abril.
É cada vez mais difícil encontrar na prateleira de um supermercado um produto que não teve aumento de preço nos últimos dias. A constatação foi feita pelo IBGE, com a divulgação do Índice de Difusão da Inflação para o mês de abril. O indicador mostra a quantidade de produtos e serviços que tiveram alta no mês. A base de cálculo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15. O índice registrado em abril foi de 78,7%. Ao todo, foram pesquisados 367 itens, sendo que 289 apresentaram alta, o que significa dizer que de cada 10 produtos ou serviços, 8 tiveram aumento. Essa marca é a maior da história para abril. E desde fevereiro de 2003, quando o índice marcou 78,3%, o mês não chegava a um patamar tão elevado. Para especialistas, os dados mostram que a inflação está mais espalhada, o que dificulta o controle. Agora, não são apenas alguns vilões que puxam os preços, como é o caso da gasolina. Os aumentos tiveram uma espécie de efeito dominó e atingiram vários grupos de produtos e serviços. O resultado da inflação oficial de abril será divulgado pelo IBGE no dia 11, mas a prévia registrou a maior alta para o mês desde 1995. Com taxa de 12% no acumulado em 12 meses. Já são 8 meses seguidos com inflação anual acima dos 2 dígitos. A pandemia e a guerra da Ucrânia são os principais motivos apontados pelos economistas. A gente tem visto a inflação subir de forma cada vez mais intensa. Se formos parar para analisar, em 5 anos, o real perdeu quase 30% do seu valor. Nós, brasileiros, compramos agora 2/3 daquilo que a gente comprava em 2018, por exemplo. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o economista Rafael Imediato. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Dani. Bom dia quem está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nessa semana saiu também um outro levantamento que fala sobre a renda dos brasileiros que caiu para o patamar de 10 anos atrás. Eu gostaria que você explicasse para a gente sobre esse cenário de alta da inflação versus a perda de renda. Claro, Dani. É importante a gente perceber que essa perda de renda ela é muito ocasionada justamente pelo crescimento da inflação nos últimos anos. O que acontece é que a cada ano, todo bem de consumo, cada produto ou serviço que a gente utiliza, ele automaticamente vai aumentar. Então, a gente precisa ter um controle orçamentário muito importante e, principalmente, nós, como povo, como nação, a gente precisa sempre prestar atenção na nossa capacidade de geração de riqueza, para que a gente possa, na medida do possível, acompanhar o crescimento da inflação. Os juros altos também interferem nesse poder de compra dos brasileiros, que passam a consumir menos, já que os empréstimos ficam mais caros, é claro. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, 60% da população teve que cortar gastos nos últimos meses. E mais de 30%, Rafael, fizeram cortes considerados grandes ou muito grandes nessas despesas. É claro que apertar os cintos passa a ser uma saída para as famílias, mas de que forma é possível sobreviver a essa crise? Como equilibrar as contas? Claro, isso é uma pergunta complexa, mas vamos tentar ser bem prático na resposta, porque a gente tem um aumento da taxa básica de juros, a gente tem uma projeção aí de chegar a quase 14% até o final do ano, mas o aumento da taxa de juros é justamente para tentar conter a inflação. Então a gente fica nessa balança. E o que podemos fazer com o nosso orçamento? Acredito que a melhor alternativa é a gente melhorar o nosso controle. De fato, aproveitar esse momento para fazer reduções, mas o mais importante é separar uma parte da sua renda para que você possa fazer investimentos de forma inteligente. Investimentos esses que possam render acima da inflação, ou pelo menos acompanhar a taxa básica de juros. Isso já vai ajudar nosso poder de compra. Talvez a gente precise, no momento presente, abrir mão de algumas coisas, mas para que no futuro bem próximo a gente consiga aumentar a nossa capacidade de compra. Que isso vai ser fundamental para que a gente possa passar por esse período que ainda estamos vivendo. E vamos falar agora sobre o endividamento das famílias, que bateu o recorde. 80% das famílias brasileiras estão aí com alguma conta em atraso. De que forma isso impacta a economia brasileira e como o país consegue sair dessa bola de neve? Dani, talvez eu possa até ficar um pouco repetitivo nesse assunto, mas inevitavelmente a educação financeira ela é a base para que a gente possa aprender a lidar com o dinheiro.
Não tem como a gente simplesmente querer falar sobre esse assunto se a gente percebe que a maioria do brasileiro não tem acesso a esse tipo de conteúdo ou não busca essa informação. Então a gente precisa fomentar ainda mais esse assunto, porque a gente vai ver nos próximos anos ainda a inflação alta. Isso não é uma inflação apenas no Brasil, mas é uma inflação mundial que vem crescendo. Então a gente precisa melhorar esse acesso a esse conteúdo para que sim, as famílias tenham esse controle, entendam que o poder de compra, ele de fato diminuiu nos últimos anos, então a gente precisa gerar mais riqueza, a gente precisa buscar o empreendedorismo para que assim a gente possa ter mais oportunidade. O endividamento ele vem por essa falha na educação financeira que ainda ela é falada, mas não é de fato vivida pela maioria dos brasileiros. A gente tem que se virar, né? O empreendedorismo que você usou agora, eu acho que é uma saída importante e bastante conveniente para muito brasileiro, né? É botar a mão na massa e fazer o dinheiro aparecer da forma que puder. A gente conversou agora com o economista Rafael Imediato. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. E veja a seguir, aplicativo desenvolvido nos Estados Unidos identifica a tendência das pessoas a desenvolverem Alzheimer. E ainda, falsas oportunidades de emprego têm atraído cada vez mais brasileiros para armadilhas. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta e olha só, um aplicativo de smartphone que pode identificar o Alzheimer e outras doenças e distúrbios neurológicos a partir da análise dos olhos foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O aplicativo consegue obter os resultados através de uma câmera de infravermelho frontal presente em smartphones para reconhecimento facial, juntamente com a câmera selfie, para rastrear como a pupila de uma pessoa muda de tamanho e assim fornecer informações sobre as funções neurológicas. Essa análise tem o papel de diagnosticar e monitorar várias doenças e distúrbios, que atualmente requer equipamentos especializados e caros, tornando inviável a realização fora de um laboratório ou clínica. Uma das principais ideias do aplicativo é baratear os custos, já que ele fornecerá o resultado sem precisar de um exame ambulatorial. O software foi apresentado na conferência sobre fatores humanos em sistemas de computação nos Estados Unidos, sendo premiado com uma menção honrosa de melhor artigo. Um dos autores do projeto afirmou que ainda existe muito trabalho pela frente para que o aplicativo seja colocado em uso no dia a dia e disponibilizado em lojas de aplicativos. O processo de criação contou com a ajuda de adultos mais velhos, que auxiliaram na projeção de uma interface de aplicativo simples que permite aos usuários administrar os testes, com comandos de voz, instruções baseadas em imagens e até mesmo uma luneta plástica, para direcionar o usuário a colocar o olho dentro da visão da câmera. A ideia é permitir que o aplicativo funcione em qualquer smartphone, não somente nos modelos mais novos. Policiais militares salvaram a vida de uma menina recém-nascida que engasgou em Guarulhos, na Grande São Paulo. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. A primeira imagem mostra os pais chegando de carro às pressas na base da Polícia Militar. Em seguida, a câmera interna mostra a correria dos policiais ao perceberem a emergência. E, por fim, as imagens do pátio mostram os policiais com a criança no colo. Eles fazem manobras que são próprias para casos de asfixia. Repare no desespero dos pais ao lado. Segundo o relato deles, a criança engasgou enquanto dormia. Felizmente, a história teve um final feliz. A menina foi salva. E depois, a criança acabou sendo levada para um hospital, onde passou por exames e foi liberada.
E antes de encerrar, atenção, as falsas oportunidades de emprego têm atraído cada vez mais brasileiros para armadilhas. Os criminosos aproveitam a ansiedade das pessoas para conseguir garantir o sustento e não economizam nos golpes. Procura-se pessoas que queiram trabalhar de casa com pagamentos de R$ 200 por dia. Entre quase 12 milhões de brasileiros desempregados, segundo o último levantamento do IBGE, são muitos os que enchem os olhos diante de um anúncio como esse, hoje muito comum nas redes sociais. Trabalhe no conforto de casa, no computador ou celular. Não precisa vender nada, nem aparecer, nem ter diploma ou falar inglês. É só clicar em Saiba Mais e o interessado é automaticamente direcionado a uma conversa pelo WhatsApp. Nossa produção conversou com a suposta recrutadora, representante de um grupo que, segundo ela, capacita pessoas interessadas em trabalhar em home office para várias funções. Ela diz que no treinamento é possível aprender a trabalhar como prestador de serviços para grandes multinacionais. 2 horas trabalhadas por dia para faturamento de pelo menos R$ 500 por semana. Seriam 10 dias de treinamento por apenas R$ 49,90. São 5 minutos de conversa para o envio dos dados para o pagamento. Antes, nossa produção questiona se o trabalho seria mesmo uma parceria com a Amazon, conforme estava no anúncio. A mulher diz que sim, mas a empresa desmente. Nós reforçamos que nós não fazemos contato através de SMS ou WhatsApp. Nossos processos são realizados através das nossas ferramentas oficiais, que são através do nosso website, através de empresas de recrutamento e seleção que são contratadas por nós, mas jamais através de SMS ou WhatsApp. E não é que alguns dias atrás eu mesma recebi uma oferta de emprego como essa, só que foi direto no meu WhatsApp. A pessoa que mandou a mensagem se identificou como gerente geral do projeto Amazon e disse que estava ali contratando com um salário de 3 a 6 mil reais por mês. Para conquistar a vaga, bastava entrar no link enviado. É claro que eu não entrei no link, até porque eu logo vi que era mais uma tentativa de golpe entre as milhares que acontecem todos os dias. De setembro do ano passado a fevereiro deste ano, foram registradas 608 mil tentativas de golpes desse tipo, segundo o levantamento da empresa de segurança digital PSafe, um número que não para de crescer. Tudo aquilo que aumenta a possibilidade de interação entre pessoas aumenta a possibilidade de golpes através desses mecanismos. Para tudo que a gente ganha em termos de tecnologia, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião, eu não preciso deslocar do meu lugar, nem você do seu, né? Isso é uma grande conquista, né? Mas, por outro lado, facilita o uso indevido dessa facilidade. A advogada especialista em crimes digitais explica como os criminosos encontram suas potenciais vítimas, pessoas que buscam vagas de emprego na internet. Existe um mecanismo nas mídias sociais que, quando você se mostra interesse por um tipo de assunto, ele vai sempre mostrar novamente porque ele acha que ele entende que você pode novamente acessar esse link. E aí começam a aparecer anúncios relacionados e no meio deles propagandas que acabam levando as vítimas até os golpistas. E não é só por SMS, WhatsApp ou outras redes sociais. Este vigilante quase caiu no golpe da falsa vaga que acessou por meio de um site de empregos que ele estava acostumado a usar e que inclusive já tinha encaminhado o rapaz a empregos passados. Mas dessa vez... Por incrível que pareça, por ser um site sério, eu confiei nessa respectiva vaga, seria sério, porém era um golpe. O Ronaldo Bahia, que administra uma plataforma de gestão de processo seletivo, confirma que esse tipo de empresa também pode ficar vulnerável aos criminosos. Pode acontecer, infelizmente, principalmente aos sites que as empresas não precisam pagar para executar um processo seletivo.
Então, se eu tenho um site que eu divulgo vagas gratuitamente, é preciso redobrar a atenção. O Ian conta que depois de se candidatar à vaga pelo site de emprego, o contato com a falsa empresa foi pelo WhatsApp. Mas ele chegou a entrar em um site indicado pelo suposto recrutador e diz que parecia tudo muito sério. Até que veio a exigência que fez o vigilante suspeitar da oferta. Ele falou que seria necessário fazer um curso. Ele está mandando para o RH da empresa, que a empresa só aceita com esse certificado. E o valor era de R$250 esse curso. O Ian não caiu no golpe e resolveu contar a história em seu canal como um alerta. Olha que incrível a criatividade dos golpistas. A advogada lembra que, além de compartilhar a experiência vivida, é importante denunciar. Você pode fazer uma denúncia até online na delegacia. Esses números são muito importantes. Eles dão base para eles requererem mais verba, para eles também terem melhor atuação no Estado. Mas o melhor mesmo é se prevenir. Solicitar o CNPJ da empresa, procurar em sites como Reclame Aqui e ver se essas vagas realmente dessa empresa existem e se tiver outras pessoas que trabalham lá, assim como em redes sociais profissionais, citando, por exemplo, o LinkedIn. Para um pai de família desempregado, não conseguir botar o sustento para dentro de casa já é difícil. E nesse momento, você vê que tem pessoas que querem se aproveitar desse momento de fragilidade para tentar aplicar um golpe, me senti muito mal. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Bom final de semana e até segunda-feira.